Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo e este aqui é sobre um assunto bem polêmico que é bebida alcoólica. Quer conferir esse vídeo? Vem comigo! Quando se trata do termo cristão, existem aí mais de uma religião, que segue a Cristo. Porém, pouco é praticado de forma correta esse assunto, que é bebida alcoólica. É bem polêmico esse assunto, porém eu decidi trazer aqui, pessoal, para ajudar as pessoas que querem viver uma vida longe da bebida alcoólica e não conseguem. Então, primeiro eu preciso mostrar se pode ou não pode beber e como parar de beber. Entende? Então, por isso que estou trazendo esse vídeo, porque essa tarde passada, de ontem, fomos para um evangelismo e lá tinha uma pessoa que aceitou a Cristo como seu salvador, porém não conseguia largar a bebida. E hoje eu quero mostrar aqui com respaldo bíblico. Eu fiz aqui uma anotaçãozinha. Deixa eu escurecer aqui para vocês verem, ó. Anotei versículos bíblicos, não só aquele famoso do que pode beber, mas não pode se embriagar, tá? Vim aqui trazer várias coisinhas para vocês, tá bom? Então vamos embora para esse vídeo, tá recheado de versículos bíblicos e conteúdos, para depois dizer que eu não estou falando a verdade. Não é o que eu estou falando de mim, é da palavra do Senhor. Então, daqui, meu amor, ninguém passa, viu? Vamos embora. Na Bíblia fala-se muito sobre vinhos, porque naquela época o mais comum era beber vinho. Porém, também há algumas passagens que falam bebidas fortes, bebidas misturadas. Daí, é no geral, tudo que contém álcool, tudo que é fermentado, que depois de fermentado fica com álcool, é considerada aquela bebida ali, tá bom? Então, qualquer tipo de bebida aí, não é só o vinho. Beleza? Primeiro ponto. A primeira pessoa que eu quero falar aqui, e uma das características que a bebida causa, é sobre Noé. Noé foi um homem separado para fazer uma diferença. Então, se você quer ser uma pessoa diferente do mundo, ser um cristão de verdade, seguidor do Cristo que salvou a gente, temos que ter a característica de não beber álcool. Por quê? Primeiro ponto, bebida alcoólica tira a nossa honra, certo? Porque quando estamos escravizados pelo álcool, naquele momento, nosso domínio próprio não funciona mais e toda a nossa honra se perde. Aqui no capítulo 9, versículo 20 e 21, diz o seguinte: Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Ficar nu nessa época era um sinal de não ter honra, não ter pudor, não ter vergonha na cara. E quando nós bebemos algo assim do tipo, nós perdemos totalmente a vergonha. E será que é isso que o Senhor quer? Eu tomei aqui uma bebida, fico mais soltinha. Será que foi para perder a honra, ser soltinha, que o Senhor nos chamou? Será que isso é uma característica de ser um verdadeiro cristão? Outro livro é o livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 1, que diz o seguinte: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Então, outra característica da bebida alcoólica, da bebida forte, enfim, é justamente causar brigas, ser zombador. E você acha que o Senhor quer que você ande brigando por aí, arrumando confusão? Não seria comunhão a forma certa de vivermos com os irmãos, com as pessoas? Será que o Senhor quer que nós sejamos zombadores? Porque ele fala que a gente tem que se afastar do que são os zombadores e escarnecedores. Então, nós temos que ser zombadores ou temos que nos distanciar de pessoas assim? Temos que viver em comunhão com as pessoas ou arrumar brigas com elas? Então, uma das características de quando estamos embriagados é causar briga.
Eu sou uma filha de um casal que tinha um bar antigamente. Eu morava em um bar, na minha casa tinha um bar. E sempre tinha briga. Você acha que um local saudável, onde não tem bebida, tem muitas brigas assim? Em Provérbios 23, do 19 ao 21, fala justamente o reforço, né? Sobre não estar perto de pessoas que bebem. Porque além de não bebermos, também não podemos estar perto de quem está bebendo naquele momento, tá? Como se encontra, como eu falei, em Provérbios 23, do 19 ao 21, que diz: ouça, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Primeiramente, você quer ter uma vida miserável? Não, né? Então, para não ter essa vida miserável, ser escravizado pelo álcool, muitas vezes as pessoas deixam de cumprir suas obrigações para ir beber, deixam de pagar suas dívidas para comprar cachaça. Você acha que isso é certo? Então, o que o Senhor fala é que, além de não consumirmos o álcool, devemos estar longe de quando estão fazendo essas farras. Nós não vamos parar de falar com a pessoa, nós não vamos odiar essa pessoa, claro que não. Mas não dá para um cristão viver dentro de um local que só tem bebidas, principalmente se você é um cristão ex-alcoólatra. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso, porque existem dois tipos de pessoas. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas? De quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho, quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro, e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei, para que possa beber mais uma vez? Isaías 5:11. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com vinho até a noite. Esse capítulo aqui fala sobre a canção da vinha e fala sobre os ais e julgamentos. Quando você vê na Bíblia a palavra ai, significa julgamento, né? A justiça do Senhor. Então, eu separei esses dois versículos, que é o de Provérbios e o de Isaías, para falar que a atitude de se embriagar, esta ação, traz a consequência do ai. E esse ai de Deus vai doer muito, porque esse ai de Deus é a consequência de fazendo perder a salvação, a comunhão com o Senhor. Porque quem quer ter comunhão com o Senhor não pode ter comunhão com a bebida, porque a bebida te escraviza e o Senhor quer te libertar. Então não dá para você adorar dois senhores. A bebida causa escravidão, causa idolatria. Muitas pessoas priorizam passar um domingo à noite na cachaça em vez de passar com o Senhor. Entende? Então, assim, qual é a sua prioridade? Será que o Senhor quer dividir você com uma bebida, com um álcool? Será mesmo que Ele quer ver o filho dele embriagado, sem ter domínio próprio, sem se lembrar do que aconteceu? Será que o Senhor quer isso? Quando nós somos tomados pelo Espírito Santo, nós temos consciência do que estamos fazendo. Mas quando uma pessoa é tomada pelo diabo, a pessoa fica inconsciente. E muitas vezes a própria bebida te deixa inconsciente. Muitas vezes você bebe tanto que nem lembra o que você fez a noite passada. Será que esse momento que você está, sem noção do que está fazendo, será que é isso que o Senhor quer? Se um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio, será mesmo que a bebida faz bem para nós? Aqui o capítulo sobre Deus, ele
definhar a terra, por conta que o ser humano não obedece à lei dele, quebra a aliança com ele. Então, por causa disso, seremos consumidos, né? Um dia, que é o juízo final. E no versículo 7 fala: o vinho novo vai-se, e a videira murcha. Todos os que se divertiam gemem. Bebidas, farras, festas é apenas uma mera distração. Uma distração que o inimigo quer que você permaneça. O inimigo quer nos distrair para estarmos longe da vontade do Senhor. Logo então, estar bebendo, estar em farra, não é a vontade do Senhor. Então, se queremos viver para com o Senhor, temos que agradar a Ele e não nos distanciar dele. Então, se continuarmos olhando para a bebida em vez de olhar para o Senhor, nós seremos consumidos pelo fogo juntamente com outras pessoas que cometem outros pecados e que não se arrependem. Então, precisamos nos arrepender do alcoolismo, do álcool, de beber isso, enquanto há tempo. Se você se diz ser cristão, você precisa parar de beber álcool. O livro é em 1 Timóteo, no capítulo 3, e aqui é mais para te incentivar em relação a querer causar boa impressão. Porque quando nós falamos que somos cristãos, que seguimos a palavra, nós somos conhecidos como uma carta aberta. A continuação da Bíblia é a nossa vida. Então a pessoa não vai ser evangelizada apenas pela palavra do Senhor, mas por nossa vida, através de nós. Então, se nós queremos causar uma boa impressão a Cristo, ao Evangelho, sabe, de fato ser exemplo de um cristão, nós devemos causar essa boa impressão. No capítulo 3, versículo do 1 ao 3, depois o 8. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, no caso, quem exerce uma função pastoral, deseja uma nobre função na casa do Senhor também, é necessário, pois, que o bispo, pastor, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Aqui fala sobre outras características que o Senhor quer, né, que o bispo, o pastor seja. E no versículo 8 fala sobre os diáconos. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavras, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Então, se o Senhor quer que o pastor, os líderes, né, sejam assim, e nós que somos servos? E nós que estamos ali dando a continuação ao ID, a proclamar as boas novas? Aqui, instrução para o pastor que está à frente da obra. Mas quer ver outro texto que mostra que até para estar na casa do Senhor, nós não podemos beber? Levítico capítulo 10, versículo 9. Você e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada, antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Aqui fala especificamente para Arão. Mas se o Senhor disse que para entrar na tenda de encontro precisava estar longe do álcool, por que nós não pegamos os bons costumes que agrada ao Senhor para fazer isso em nossa vida? O Senhor não queria se encontrar com Arão em bebida, com álcool, embriagado. E por que você acha que ele se agradaria de nós indo para a casa dele adorar o Senhor com um bafo de cachaça? Não, né? Então eu sei que aqui é o Antigo Testamento, mas vale. Se hoje está aqui esse Antigo Testamento é porque ele nos ensina algo. Então o Senhor quer que nós estejamos ao encontro dele, mas de forma limpa.
de forma pura, que possamos temer e respeitar o Senhor e fazer aquilo que agrada a Ele, né? E aqui é justamente sobre isso que eu quero falar em Efésios, capítulo 5, versículo 17 e 18. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então, é isso que agrada ao Senhor, que possamos de todo o coração passar horas e horas adorando a Ele e nos livrando da embriaguez, da libertinagem. Então, precisamos parar, não é para o homem, não é porque o homem manda você não beber, mas é o Senhor que agrada de quem faz isso por amor a Ele, por temor a Ele. Então vamos parar de ser filhos teimosos e vamos começar a agradar aquele que nos amou tanto, que entregou o seu único filho para que pudéssemos hoje estar vivos, respirando e tendo a esperança de um dia estarmos no céu juntamente com Ele. Jesus nos reconciliou. E Ele nos reconciliou para estarmos de fato vivendo a vontade do Senhor. Aqui também Tito 2, 3. Nesse capítulo fala instruções para vários grupos. Então aqui não é somente para bispos e diáconos, mas para todo mundo, tá? E aqui fala principalmente para as mulheres, que é no versículo 3. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Então, o vinho nos escraviza, mas a palavra fala para ensinarmos o que é bom. Então, se beber fosse bom, seria ato de ensino. Mas não é. O Senhor quer que nós nos livremos. Ele morreu na cruz para que fôssemos livres e não mais escravos. E a bebida nos escraviza. Tá aí os alcoólatras. Os alcoólatras, eles não conseguem por si só se afastar da bebida. Escraviza. Uma pessoa que é acostumada a farrar, a beber, parece que não se sente feliz em ir para uma festa e não precisar beber. Comemorar um aniversário e não ter bebida. Fazer uma viagem entre família e não ter bebida. Fazer um churrasco e não ter bebida. A pessoa não consegue mais ser feliz sem a bebida. Pode parar para pensar. E por último, respondendo aquela mesma história, que tem gente que gosta de isolar, né, a palavra. Então, diz assim, mas a Bíblia fala que a gente pode beber, mas não se embriagar. Tá, se com esses versículos que eu falei, você não foi tocado de querer mudar esse seu pensamento, se você não mudar com este que eu vou ler aqui agora, é porque você realmente precisa de um encontro com o Senhor. Porque você não está vivendo aquilo que Ele quer para a sua vida. Você realmente não teve um verdadeiro encontro com Ele. Então, eu oro para que você tenha um verdadeiro encontro com Ele e seja liberto disso, em nome de Jesus. Porque isso não provém de Deus e isso não vai te levar para o céu. Em Romanos, capítulo 14, versículo 20 e 21 diz: não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Aqui no rodapé fala ou escandalizar-se ou enfraquecer-se. E eu quero fechar aqui dizendo, como eu falei no início, existem dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que bebem, mas não se embriagam de fato, tipo, eu me contento só apenas com uma tacinha de vinho, por exemplo. Mas tem aquela pessoa que luta contra o alcoolismo.
Então, tá, você consegue se controlar apenas com uma taça de vinho, por exemplo. Mas e aí, se seu irmão que luta contra o alcoolismo vê você bebendo? A questão não é você que consegue se controlar, beber por você mesmo. A questão é você beber, se controlando, e o irmãozinho da direita vê você bebendo e ele não sabe se controlar, e por sua causa ele vai ser influenciado por você. Você que deveria estar ajudando um alcoólatra a se livrar, a se libertar, você está o aprisionando mais ainda. Você não está sendo boca de Deus para aquela pessoa. Você não está sendo exemplo da imagem e semelhança que Deus lhe chamou para ser. Você tem que ser santo. A palavra santo significa ser separado do mundo. E você acha que se você continuar a beber socialmente uma tacinha, você vai ser separado do mundo ou vai ser mais um? Será que você vai ser a diferença ou vai continuar sendo igual a todos? Porque o evangelho, minha gente, é confronto. A bebida pode não ser um confronto para mim. Mas tem outras coisas na palavra que me confronta, que machuca, que dói, que me quebra. Porque a palavra tem que me transformar. Não é eu querer mudar a palavra para me agradar, não. O evangelho hoje aí por fora quer fazer isso. Pregar aquilo que lhe agrada. E profetizar bênçãos, carro novo, casa nova, muito dinheiro no bolso. Mas isso não salva não, minha gente. Isso aí é passageiro. Uma casa aqui na terra bonita, quem não quer? Eu quero. Mas é passageiro. O que mais vale é uma casa lá no céu, minha gente. Então que possamos pôr isso em mente. E uma dica para as pessoas que querem se livrar do alcoolismo é o seguinte. Primeiramente, oração. Segundamente, jejum. Porque nem sempre a oração é tão eficaz. Precisamos jejuar. O próprio Senhor nos ensina a jejuar. Então tem certas coisas que a gente só é liberto com a oração e com o jejum. E, de fato, clamar. Imagina que você bebe, mas o médico vai lhe passar um remédio para alguma doença que você tenha. E o médico fala, precisa passar aí uns 5 meses tomando o remédio e para fazer efeito não pode beber. Você não vai respeitar e cumprir o que o médico pediu? A mesma coisa no mundo espiritual, minha gente. O médico é Jesus. O remédio é o Espírito Santo. Então, enquanto você quiser que o Espírito Santo habite em você, que é o seu remédio, você não vai poder beber. E o médico é Jesus, e ele está ali observando. Então, se você consegue fazer isso por uma saúde física, que o médico na terra manda você fazer, e por que você não faz para o mundo espiritual? Falo isso não para lhe julgar, mas por amor. Amor, eu não quero você indo para o outro caminho, não. Eu quero você no céu junto comigo. A gente tem que lutar juntos para vencer, perseverar, não desistir. A jornada não é fácil, o caminho é estreito, é espinhoso. Nosso caminho, cada dia que se passa, vai ficar mais estreito ainda, espinhoso ainda. Assim como a coroa de Cristo, a coroa de espinhos. O nosso caminho é repleto de espinhos também. Vai nos furar, vai nos rasgar, vai machucar. Mas é melhor a carne machucada e sangrando do que o espírito indo para o inferno. Entendeu? Então que possamos orar neste momento para pedir libertação ao Senhor do alcoolismo, da vontade de beber, mesmo que você não seja alcoólatra, mas bebe socialmente. Se atente a não fazer o irmão tropeçar. Ame primeiro o Senhor. Se você está ouvindo essa mensagem e você não quer negar isso, é porque o seu amor não está em Cristo. Porque aqui eu mostrei que agrada ao Senhor você renunciar às suas próprias vontades. Assim como em outras áreas, eu também tenho renunciado muito. Dói, machuca. A carne não quer renunciar, não. Mas para que o Espírito Santo possa habitar em nossa vida, tem que ter essa renúncia. Tem que ter a transformação. Tem que ter a busca diária. E tem coisas que não é Deus que vai fazer, não. É você, vontade própria, força. Então que vocês possam ficar com esse vídeo, pessoal, e entender.
Jesus está voltando. Ainda há tempo de mudar, mas logo em breve não vai ter mais. E eu não quero que você sofra os ais, não, da grande ira do Senhor, não. Eu quero você sendo recompensado pela perseverança de negar o seu próprio eu e seguir a cruz. Amém? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.